Você é o tipo de pessoa que ainda se trava nas suas emoções? Seja essa trava consciente ou inconsciente. Como assim, Ivan? Como é que eu vou saber se eu me travo nas minhas emoções? Você pode olhar da perspectiva de que você pode se travar nas suas emoções à medida que elas não te deixam fazer alguma coisa importante. O medo, por exemplo. Você está sentindo medo ultimamente de alguma coisa? Você está sentindo medo de alguma coisa dar certo, alguma coisa não dar certo? Você tem pensado no medo de iniciar um novo relacionamento? Você tem pensado no medo de fazer uma transição de carreira? Você tem pensado no medo de mudar de área completamente diferente da área que você está hoje no seu trabalho, depois de 10 anos? Você está pensando no medo de ir para o mercado digital, de repente, arriscar, empreender, abrir o seu negócio? Ah, Van, então é só o medo que trava? Não. Você também pode estar travado na raiva. E a raiva, ela vai travar você, muitas vezes, pela sua própria autodestruição, onde você tem reações explosivas, onde você tem dificuldade de falar com as pessoas sem se emocionar, sem chorar e chorar de raiva, raiva de você, por você estar se sentindo vulnerável, chorando na frente de outra pessoa, falando sobre algo que poderia ser efetivamente tranquilo para você. Às vezes pode ser a tristeza pelo fim de um relacionamento há 5 anos, que até agora não deixou você entrar num novo relacionamento. A tristeza de você ter sido demitido da sua empresa que você trabalhava há 12 anos e você não esperava. Então, é desse lugar que eu estou perguntando se você ainda se trava nas suas emoções. Porque às vezes as emoções elas estão paralisando você em algum lugar. E você não se deu conta que é o seu emocional que está te travando. Você começa a olhar para fora, você começa a olhar o mercado, você começa a olhar as outras pessoas, você começa a olhar as relações, você começa a olhar uma série de outras dificuldades externas e esquece de olhar para você. E aí, quando você faz esse movimento de ir procurar os culpados lá fora, você trava, porque você vai ficar rodando em círculos. Você vai querer culpar o tempo, você vai querer culpar a experiência, você vai querer culpar a idade, você vai querer culpar a empresa, você vai querer culpar a pessoa que estava com você no relacionamento, você vai querer culpar a inteligência artificial, você vai querer culpar a tecnologia, você vai querer culpar tudo lá fora, ao invés de começar a olhar para você. E você vai travar. Você vai culpar a crise financeira, você vai culpar a Copa do Mundo, você vai culpar as eleições, você vai culpar o cenário político do Brasil, N situações. E você vai travar. E o motivo é emocional. Não, Van, não é emocional. Eu fiquei doente. E desde que eu fiquei doente, eu me travei. N doenças. Eu não vou aqui exemplificar nenhuma, nem duas, nem três. É emocional. Caso você ainda não saiba, o nosso corpo adoece depois que as nossas emoções já foram atingidas antes. E você não olhou. Você fez vista grossa, assim como eu fiz. Tá tudo bem, a gente aprende. Só que agora que a gente aprendeu, não dá mais para desver ou deixar de ver, porque agora eu já sei. Nossa, Van, mas então o que que foi essa emoção que aconteceu?
Nossa, Van, mas e quando são as crianças que já nascem doentes? As emoções das crianças? Pode ser as emoções das crianças e pode ser a emoção da mãe que passou para aquela situação. Porque a criança, dentro do útero, ela sente absolutamente tudo que a mãe sente. Inclusive, é a criança que, quando o organismo dela ali, conectado com a mãe pelo cordão umbilical, isso hoje já se sabe, porque já é estudo neurocientífico, a mãe está passando por algum déficit imunológico ou alguma debilitação física estrutural, as células tronco da criança alojadas no cordão umbilical são transmitidas para a mãe, para dar sustentação ao parto. Então, imagina a simbiose que tem aí nessa relação de mãe e filho, como é profunda, como é importante, mais do que a gente imagina, porque até que a criança se individualize da sua mãe, levam anos da infância para que isso aconteça. Então, eu quero que você reflita se aquilo que está te travando hoje, aquilo que está te impedindo de seguir ali adiante, aquilo que está empacando teus sonhos, teus processos, tuas ideias, teus objetivos, qual é o fundo emocional que está por trás? Qual é o processo emocional que está por trás? Porque tem. Ah, tem. Se você for conversar comigo lá no ambiente da terapia, a gente vai esmiuçar e a gente vai achar. Então, a reflexão de hoje é: por que que você está permitindo que as suas emoções sejam uma barreira na sua vida? Ah, Van, tem coisas aí que eu já passei nessa vida de meu Deus aí de tanto tempo que eu não quero olhar, não. Não quero, sabe, encarar. Muito difícil. E eu sei. E como sei. E como imagino que deve ser para você. Principalmente se foram coisas que você passou na sua infância, na forma como você viveu a infância, na forma como você recebeu ou não recebeu amor, atenção, cuidado dos seus pais, dos seus genitores, das pessoas ali que eram responsáveis por você. E a forma como você processou tudo isso internamente. Acredito sim que pode ter sido muito difícil. Mas você escolher carregar e continuar com isso, travando a sua vida, aí já é outra história. Porque dá para a gente olhar, dá para a gente passar por esse processo, por mais desafiador que ele seja, e dá para você mudar esse resultado ali na frente. Vai exigir de você empenho, vai exigir de você determinação, vai exigir de você coragem, mas ao final o que te devolve esse movimento é maturidade, principalmente maturidade emocional. Só quem já passou por esse processo sabe como é recompensador. Van, é recompensador olhar para abuso físico, sexual, emocional. É. Fácil não é. Ninguém passa por isso com facilidade, não. Isso é verdade. Mas é recompensador o resultado que se tem quando se faz esse movimento. E claro, o teu processo de amadurecimento depende da sua vontade, não é? Porque tem toda aquela história que a gente já falou também anteriormente. Tem os ganhos secundários, tem as lealdades invisíveis, tem o medo de perder o pertencimento, tem o medo do merecimento.
de uma vida diferente, de uma vida digna, de uma vida onde as coisas funcionam e dão certo, de uma vida onde a realidade é diferente da que você tem hoje. Mas você precisa fazer por onde, né? Trabalhar esse emocional para que ele não seja uma trava, mas ao contrário, para que ele seja uma alavanca do teu sucesso. Isso é plenamente possível. Talvez você não tenha olhado para isso com seriedade, como anos e anos e anos eu passei sem olhar. E não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Fui começar a ter consciência da importância de construir e de evoluir a minha maturidade emocional depois dos 35. Então, eu já tinha passado pelo primeiro start ali, dos 27, 28, onde a gente atinge a nossa maturidade cerebral, né? Física, biologicamente falando, mas ainda enrolei mais um pouco, empurrei com a barriga, culpava um, culpava outro, achava que era isso, achava que era aquilo, achava que era azar, muitas vezes, achava que era karma pesado, né? Nossa, é karma, isso aqui veio de outra vida, tô lascada aqui, agora tenho que sofrer com isso. Mas no fundo, estava com medo de olhar para o ponto exato que eu precisava olhar. E isso ninguém vai fazer por nós. E isso ninguém fez por mim. Eu precisei ir lá, olhar, verificar e identificar para fazer essa reviravolta e esse movimento de recomposição da minha maturidade. Então, se você quiser, é possível, mas você precisa ir atrás. Van, você conhece algum terapeuta para indicar? Bom, meu link está aqui, ó, na descrição do nosso vídeo. Me manda um WhatsApp para a gente poder marcar uma sessão de diagnóstico e aí a gente começar as tuas sessões e todo esse trabalho. E se você sabe de mais pessoas que precisam ouvir essa nossa reflexão de hoje, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas vejam, para que mais pessoas pensem sobre a questão de que as nossas emoções podem nos travar. E muitas vezes a gente não faz nem ideia disso. Meu grandíssimo beijo e até nosso próximo vídeo.